Olá, turminha, bom dia! Mais um encontro, vamos ouvir mais uma história, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver a lição de número 7, que dá continuidade à história da Rainha Esther. A Rainha Esther, uma mulher corajosa, e a nossa revista está tratando de personagens aí, né, bíblicos, de pessoas corajosas. A nossa história de hoje tem como título Somente a Deus. Vocês se lembram da história passada? A Rainha Esther, ela passou de uma orfanzinha a rainha. E o segredo dela é que ela era judia, ela pertencia ao povo de Deus. Havia um homem que trabalhava lá no castelo e o nome dele era Mordecai. Mordecai era um homem bom. E a gente não sabe ao certo o que ele fazia, mas ele estava sempre lá nos portões do castelo. E Mordecai um dia estava trabalhando e ouviu algumas pessoas falando que estavam planejando matar o rei. Então Mordecai, como ele era um homem bom, ele foi logo contar para a rainha Esther, que falou para o rei, e o rei investigou e viu que era verdade, que de fato tinham 2 guardas que estavam atentando contra a vida do rei. Essas pessoas foram mortas, foram enforcadas. Naquela época havia um livro que tudo que acontecia no reino era registrado. E isso também ficou registrado lá nesse livro. E havia uma tradição que todos aqueles que faziam algum bem ao rei, eles recebiam uma recompensa. Porém, Mordecai fez um bem ao rei, mas não recebeu recompensa alguma. Depois disso, passou um tempo, o rei Assuero decidiu promover um dos seus funcionários. O nome do seu funcionário era Amã. E Amã, ele se tornou o homem mais importante da Pérsia depois do rei. Amã era o primeiro-ministro da Pérsia. Primeiro tinha o rei e depois o primeiro-ministro. Então, ele era um homem muito poderoso lá na Pérsia. Depois que ele foi nomeado, todas as vezes que ele passava pelos portões, os homens que estavam lá se inclinavam para Amã. Porém, havia um homem que não se inclinava. O nome dele era Mordecai. Isso mesmo. Mordecai, ele não se inclinava para Amã. E os outros guardas viam aquilo e questionavam por que Mordecai estava desobedecendo as ordens do rei. Por que ele não se inclinava? E depois de um tempo, sempre os guardas ficavam insistindo. Mordecai contou que ele era judeu e que por isso ele não se inclinaria para mais ninguém. Ele só se inclinava e só adorava a Deus. Mordecai, ele mostrou firmeza, ele mostrou a sua fé no Deus vivo. E ele continuou firme, mesmo com a pressão das pessoas ao redor dele, para que ele se inclinasse. Os empregados do rei ouviram aquilo tudo e foram logo falar para Amã. Contaram que Mordecai havia falado. E Amã, ele não era bom como Mordecai. Amã tinha um coração ruim. Ele era um homem ruim. E ele planejou algo terrível. Ele ficou muito bravo quando soube que Mordecai era judeu. E ele planejou matar não somente Mordecai, mas matar todos os judeus. Amã foi falar com seus conselheiros e todos concordaram em Amã tirar a vida dos judeus. E ficou decidido que 11 meses mais tarde isso iria acontecer.
Depois que tudo foi planejado, ficou tudo certo, Amã foi falar com o rei. E quando chegou lá, o rei nem questionou os planos de Amã. O rei deu toda a autoridade para Amã, e a autoridade que ele deu para Amã, ele mostrou essa autoridade quando ele deu o seu anel, um anel que era muito importante, muito especial, e era o anel que o rei assinava tudo. Então o rei deu esse anel para Amã, dando para Amã toda a autoridade. Então Amã poderia fazer o que quisesse. Junto com o anel, o rei falou: o povo é seu, faça o que quiser. Então, Amã chamou seus secretários e fez uma lei. E essa lei falava que assim que completasse 11 meses para frente, todos os judeus, inclusive idosos, crianças, mulheres, todos seriam mortos. Porém, Amã, nem o rei, não sabiam que a rainha Esther era judia. Ela pertencia ao povo judeu, assim como Mordecai. E agora? Será que a rainha Esther vai permitir que essa lei se cumpra? E aí, pessoal, estão curiosos para saber o final dessa história? Então não percam a próxima história. E aí vocês vão ficar sabendo o que aconteceu, o desfecho dessa história. O que nós temos para aprender hoje é que nós devemos adorar somente a Deus. Nós devemos orar a Deus e pedir para Deus coragem, né? Para podermos obedecer e sermos firmes aquilo que é da vontade de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, um amiguinho tenta nos induzir a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E o nosso coraçãozinho tem que estar firme, ter certeza da nossa fé, para que a gente não desanime e a gente continue servindo somente a Deus e fazendo aquilo que é da sua vontade. O nosso versículo de hoje é o versículo que está em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que a gente consiga ser persistentes, firmes, como foi Mordecai. Vamos orar? Querido Deus, obrigada pela tua palavra, Senhor, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada, Deus, por pessoas corajosas, ó Deus, como a rainha Esther, como Mordecai, que nos ensinam, ó Deus, a sermos firmes e fiéis ao Senhor, a sermos corajosos, assim como eles. E, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor continue, ó Pai, a conduzir as nossas vidas, a nos abençoar, a nos dar direção e a nos colocar, ó Deus, cada dia mais firmes no teu propósito. Essa oração que fazemos, agradecidos, ó Deus, por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, pela tua providência dia após dia, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, na próxima história vocês vão saber o final, hein? Até lá. Tchau, tchau.